Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você a estar entre os profissionais mais bem pagos do mercado de TI usando a linguagem Java no back-end. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tal da síndrome do impostor. Você sabe o que é a síndrome do impostor? Você já passou por isso? Já sentiu isso? Você está sentindo isso neste momento? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Se esse é o tipo de assunto que interessa para você, se esse é o tipo de assunto que você entende que faz diferença na sua carreira como desenvolvedor, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, sininho e curte e compartilha com os amigos para que esse vídeo chegue a mais pessoas assim como você. Beleza? Vamos falar então sobre isso. E, claro, se você não me conhece, prazer, meu nome é Elder. Gente, vamos falar então sobre isso. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque, primeiro, é um assunto que vira e mexe. Eu ouço pessoas perguntando sobre isso, conversando sobre isso no meio de desenvolvimento de software. É um assunto que sempre que eu abro caixinhas no Instagram, pessoas perguntam sobre isso. É um assunto que quando eu rodo pesquisas entre as pessoas que se inscrevem nos eventos que eu faço, frequentemente as pessoas falam sobre isso também. E é um assunto também que quando eu faço as minhas mentorias, as pessoas também falam sobre isso. Então, é um assunto extremamente presente entre os desenvolvedores. É um assunto que, sim, tem um impacto nas nossas carreiras. É um assunto que influencia, né, as nossas carreiras. Então, é um assunto importante, sim, de conversarmos sobre isso. E antes de irmos a fundo, né, e aí já fazendo um disclaimer aqui, nem de longe vou fazer um papel de terapeuta, porque não sou, de profissional de qualquer tipo de área né, que trata realmente questões psicológicas e tal, porque não sou profissional dessa área. Vou abordar isso do ponto de vista de carreira mesmo, que aí sim eu sei falar sobre o assunto, tá bom? Então, é importante falar sobre isso, porque não estou fazendo aqui nenhum exercício legal da profissão, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Primeiro, eu creio que seja interessante a gente pontuar o que é a tal da síndrome do impostor, né? Talvez você já tenha ouvido falar, não sei até que ponto, né? Você já foi mais a fundo no assunto. E aí eu fiz algumas pesquisas aqui de definições mesmo, né? Eu poderia dar a minha aqui, mais pessoal, mas fui fazer algumas pesquisas e encontrei uma que eu creio que resume tudo, né? Que resume bem as definições que eu encontrei. São todas meio parecidas, umas falam mais de um lado, outras falam mais de outro. Mas eu achei uma interessante aqui, vou ler para vocês. Ela fala o seguinte, ó: a síndrome do impostor, também conhecida como fenômeno do impostor, é um padrão psicológico no qual a pessoa duvida de suas habilidades, conquistas e competência. Guarda isso, hein? Uma pessoa que duvida de suas habilidades, conquistas e competência. Apesar de ter evidências sólidas de seu sucesso. Tá? Então a pessoa tem evidências, tudo mostra que é uma pessoa que é bem sucedida naquilo que faz, que está fazendo direito aquilo que ela faz, mas ela duvida ainda assim de suas habilidades, conquistas e competências. As pessoas que experimentam essa síndrome têm uma sensação persistente de fraude, acreditando que são impostoras e que em algum momento serão expostas como incompetentes ou incapazes. Tá? Aqui acho que até o ponto mais importante, né? A pessoa que ela tem resultado, e esse resultado é evidente, a pessoa duvida das suas habilidades, conquistas e competências para obter aquele resultado, e mais, ela se sente com uma fraude persistente, ao ponto de acreditar que em algum momento ela vai ser exposta. Eu acho que esse é o ponto, talvez um dos mais importantes aqui. É o medo da exposição por ser incompetente, o medo da exposição por falar o seguinte, olha, essa pessoa atingiu isso, mas ela não deveria ter atingido. Vamos continuar na definição aqui. Aí fala, ó, as pessoas com síndrome do impostor geralmente atribuem seu sucesso a fatores externos, como sorte ou circunstâncias favoráveis, em vez de reconhecer suas próprias habilidades e esforços. Sabe, quando você fala assim, nossa, eu consegui aquela vaga top, mas foi sorte. Ah, não tinha, né, sei lá, caiu no colo, né, dei sorte, né, mas uma hora alguém vai me expor e vai ver que eu realmente não deveria estar aqui. Aí continuando, elas podem ter medo de serem descobertas como fraudes e sentem-se ansiosas e estressadas, constantemente preocupadas em ser expostas como incompetentes. De novo, o medo da exposição pública.
que hoje com a internet, inclusive, né, tá multiplicada. Essa síndrome pode afetar pessoas em várias áreas da vida, como trabalho, estudos, relacionamentos e realizações pessoais. Afeta pessoas de todos os níveis de experiência e sucesso, independente do seu talento e conquistas reais. Então não é incomum você ver alguém extremamente talentoso, extremamente experiente, com inúmeros resultados, e a pessoa ainda assim se sente uma fraude. E aí ele encerra falando, embora a síndrome do impostor não seja considerada uma condição clínica oficial, ou seja, né, não tem um diagnóstico clínico, né, da síndrome do impostor, é um fenômeno psicológico comum. Muitas pessoas talentosas têm esse... É importante reconhecer que esses sentimentos não refletem necessariamente a realidade e buscar apoio para lidar com a síndrome, com terapia ou apoio de pessoas próximas. Tá? Achei uma definição bem abrangente do ponto de vista que ela toca nos pontos que eu entendo que são mais importantes. Então, legal. Então, apresento-lhes a síndrome do impostor aqui, uma definição bem bacana. Agora, gente, antes da gente entrar realmente nesse assunto, é importante a gente falar o seguinte. Por que é importante, né? Importante a gente falar do porquê é importante, né? Mas, de verdade, por que a gente deveria estar conversando sobre isso? Por que eu deveria estar parado agora gravando esse vídeo aqui para vocês para falar sobre isso? Porque eu falei, né, que é um assunto bem recorrente e aí o ponto-chave, né, da importância de falarmos sobre isso é o seguinte. Dado, né, toda essa definição e todos esses relatos que eu falei para vocês que eu sempre escuto, onde que eu vejo o maior impacto? É que frequentemente as pessoas passam por isso e frequentemente elas acabam deixando com que isso paralise suas carreiras ou acabam evitando resultados nas suas carreiras. Como assim evitando os resultados? Vou dar um exemplo que é bem comum que eu recebo. Aliás, eu não lembro agora se esse foi acho que foi no Instagram que eu recebi. A pessoa falou o seguinte: cara, eu acabei de ser aprovado numa vaga X para um cargo Y, que era um cargo bem mais alto do que ele estava ocupando no momento, mas eu não sei se eu aceito. Olha só, a pessoa foi, ela fez entrevistas, ela fez testes, ela fez avaliações, ela passou, e nesse caso foi bem assim mesmo, passou por N passos, foi aprovada. Aí ela fala, não sei se eu aceito porque eu não sei se eu estou preparado. É esse tipo de resultado que a síndrome do impostor pode causar na pessoa. E nesse caso, bem claro, porque a pessoa mesmo está falando que ela teve o resultado. Ela teve as habilidades dela avaliadas, ela teve as competências dela avaliadas, ela teve os conhecimentos dela avaliados. E o resultado foi que ela foi julgada apta a ocupar aquela posição por quem estava recrutando para aquela posição. E perceba que quem está recrutando tem uma expectativa em relação a habilidades, a competências, a conhecimentos, a comportamentos. E ela olhou para aquela pessoa que foi avaliada segundo aqueles critérios e falou, olha, você está apto segundo os nossos critérios aqui. Então, por nós você está aprovado. E aí a pessoa fala, mas eu não sei se eu estou pronto. Então, é isso que a síndrome do impostor causa nas pessoas. E, gente, acho importante dizer também que é o seguinte, isso é muito diferente de fazer charminho, né? E aí, se vocês frequentam, por exemplo, o Twitter, vocês veem muita gente fazendo charminho no Twitter. O que é o charminho, né? Ai, eu estou hoje com o síndrome do impostor, gente. Ai, eu não sei, olha só a síndrome do impostor. Olha esse resultado que eu obtive, mas a minha síndrome do impostor. Na verdade, o que a pessoa quer é confete. É completamente diferente, gente. A pessoa que realmente está passando por isso, ou ela não fala com ninguém sobre o assunto, ou ela fala com pessoas que ela realmente confia. Tá? Então, por exemplo, os exemplos que eu dei. Eu ouvi sobre isso numa mentoria, né, melhor, dentro do meu grupo de mentoria, e não foi numa sessão de mentoria. Foi num e-mail que eu troquei com o mentorado, desculpa. Foi num e-mail que eu troquei com ele, ele me falou sobre isso. O outro caso que eu falei foi uma pergunta que eu recebi no Instagram que a pessoa, ela, assim, eu vi que é o perfil da pessoa, mas a pessoa não se expõe publicamente. Então a pessoa que realmente está sofrendo com isso, está sentindo isso e realmente percebeu que aquilo está parando ela não fica falando, ai gente, me ajuda, olha só, eu fui tão bem nisso, mas eu não me sinto... É charminho, tá bom? É charminho. Então vamos lá.
Beleza, falei do porquê é importante, falei da definição. Agora, gente, eu tenho alguns exemplos, inclusive, de pessoas, e aí, assim, são pessoas que eu conheço, e claro que eu não vou expor elas publicamente aqui, mas vou dar alguns exemplos de situações em que isso está muito presente e que podem, né, de novo, parar a pessoa de obter resultados. Falei rapidamente agora sobre ele, né, que é de um e-mail que eu troquei com um mentorado meu. E qual que é o caso dele? Ele é um cara fantástico. Ele é um cara super experiente. Ele é um cara que, puxa, ele conhece pra caramba, sabe? Não tem o que falar do cara. Assim. E o cara é gente boa, né? Pessoa do bem. E na empresa dele, ele está sendo demandado de que, poxa, por ser alguém tão capacitado, não demandado no ponto de vista de cobrado, mas assim, cara, olha só, você pode exercer um papel de liderança na equipe, né? Você pode, com a sua bagagem, a sua experiência, influenciar essa galera a, ter as atitudes que você tem, ter as posturas que você tem, ter as abordagens técnicas que você tem. Então, assim, seria bacana para a empresa se você exercesse esse papel dentro do grupo. E aí ele escreveu com essas linhas mesmo. E no fim das contas, eu me sinto uma fraude, né? Na cabeça dele se eu exercer esse papel, né, tentar exercer esse papel, alguém vai uma hora descobrir que eu sou uma fraude. E ele não é nem de longe uma fraude. Ele é um cara top, um cara bacana, um cara bom. Não tem o que falar. E a empresa já percebeu isso. E eu, como mentor, percebo isso. E ele até ouve a gente falando isso. Mas não interioriza, não conseguiu interiorizar ainda. Né? Então ele não conseguiu realmente entender que, poxa, existe, né, esse reconhecimento, existe essa evidência de que sim, é uma pessoa fantástica e que pode trazer muito mais resultados para si mesmo. E esse é o ponto, né, no caso dele, e eu venho falando já sobre isso aqui. Ao se sentir paralisado, né, por essas possibilidades, dadas suas habilidades que são reais, ele provavelmente está deixando de colher resultados reais também. Então, de repente, ele é um desenvolvedor sênior na empresa que ele está. Provavelmente a empresa está, né, expondo, e eu falei isso para ele, né? Provavelmente a empresa está tentando levar a ele a expor a essas atividades talvez um pouco diferentes do que ele faz, porque vislumbra que ele possa ser um tech lead, um gerente do time de desenvolvimento, sei lá, enfim. Provavelmente eles estão vislumbrando nele esse potencial crescimento, né? E pela abordagem que ele me falou que a empresa fez, é algo bem intencionado mesmo. A empresa quer ajudar o cara a crescer, né? Então, por estar ralentando, né, nesse momento sobre isso, ele provavelmente está postergando ou mesmo bloqueando um resultado que poderia vir para a carreira dele. Tá? Então, esse é mais um exemplo que a gente tem de que, a pessoa tem condição, a pessoa tem habilidade, a pessoa tem resultado, mas por um receio, pela tal da síndrome do impostor, a pessoa acaba se paralisando por conta disso. Tem a habilidade, tem a performance, tem o resultado, tem as evidências, mas não consegue se enxergar dessa forma. Tá? Então, imagina, essa pessoa consegue realmente se livrar disso, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso de uma forma um pouco mais prática, ela consegue escalar mais aquilo que ela já vem fazendo que está dando certo. Consegue levar esses resultados que ela obteve até agora em níveis muito maiores do que aquilo que ela chegou, ainda estando com medo. Então imagina se não tivesse medo, imagina se não tivesse receio, imagina se não tivesse barreiras. Então é isso que a síndrome do impostor acaba causando naqueles profissionais que estão realmente lidando com ela neste momento. Mas é importante falar de exemplos meus também, porque eu creio que todos nós, em algum momento, em alguma medida, a gente está passando, ou passou, ou vai passar por isso. Tá? Inclusive, tem uma pessoa que eu acompanho, que eu gosto muito do trabalho dele, que ele diz o seguinte, que só não sofre de síndrome do impostor quem é impostor de fato. Porque o impostor, ele sabe que ele é impostor. Né? Então, realmente, quem está enganando, quem está realmente fingindo que é o que não é, essa pessoa sabe disso. Né?
Então ele não sofre com isso, ele não tem problema com isso porque é de caso pensado. E o que ele complementa é que, normalmente, por que a gente passa por isso? Por que a gente se sente? Por que a gente tem esse receio de ser uma fraude, de ser exposto, etc. É porque a gente se importa. É porque quem está fazendo um trabalho sério, um trabalho que vê propósito naquele trabalho, que está querendo fazer direito àquele trabalho, essa pessoa se importa. E por se importar, ela acaba pensando, poxa, mas e se eu não for a pessoa para fazer isso? Porque eu me importo com isso, eu quero que isso dê certo, eu quero que isso seja bem feito. E eu acho que eu não sou a pessoa para fazer isso. Então, normalmente, ela vem muito desse lance de se importar realmente, tá? Então, se você se importa, porque provavelmente você não é um impostor de fato, tá bom? Agora, é claro que, como eu disse, né? Todos em alguma medida passam por isso. E eu separei aqui 2 histórias que aconteceram comigo em relação a isso. E eu vou falar para vocês, gente, que eu dou, né, até então foram centenas de palestras que eu já fiz aí no Brasil, em outros países e tal. Ano passado foram cerca de 90 entre workshops e palestras e enfim, sessões, etc. Todas as vezes. Aliás, todas as vezes que eu vou abrir aqui para gravar um vídeo para vocês, baixa um negócio e fala, caraca, mas se eu falar um negócio aqui... Então, assim, são coisas que você lida, não são coisas que necessariamente você faz sumir, né? E você aprende a lidar da forma que for melhor para você. Mas eu separei 2 situações onde isso foram bem latentes assim para mim. A primeira delas foi na minha primeira palestra como profissional de desenvolvimento de software. Tá? Eu já tinha falado em outros ambientes antes, mas minha primeira palestra realmente, num evento, uma conferência de desenvolvimento de software, foi no Java One em 2016. Tá? Em junho de 2016, Java One aqui em São Paulo. Na época, o Brasil era o único país do mundo, fora dos Estados Unidos, né, lá na cidade de São Francisco, era o único país do mundo que tinha um Java One, fora o Java One de São Francisco. Né, e tinha um no Brasil porque a comunidade brasileira realmente é muito forte e muito grande. E aí eu fui lá. Ou seja, a minha primeira palestra foi no maior evento de Java do mundo, né, na edição brasileira desse evento. Então, óbvio que, primeiro, eu estava muito nervoso. E segundo, cara, eu falava assim, me tira daqui, internamente, né? Alguém vai levantar no meio e falar, esse cara não sabe de nada, esse cara é uma fraude, esse cara não sabe o que está falando, esse cara não conhece o assunto. O tempo todo, durante o período de preparação naquela palestra, sim, eu pensei sobre isso. Eu comecei a palestra, sim, pensando nisso. E durante a palestra eu não lembro o que eu pensei, porque, né, enfim... Eu tava tão nervoso que eu não lembro de muita coisa. Mas o fato é, ninguém levantou e falou que eu era uma fraude, que eu era um mentiroso. Ninguém saiu andando da palestra porque esse cara é um idiota, não sabe o que tá falando. E pelo contrário, no final tiveram várias perguntas que eu soube responder as perguntas. Né? E isso é uma coisa importante, isso é uma sacada importante, que é, sim, você passa por isso, sim, né, você sente essas coisas. Mas é muito importante que você olhe para situações reais onde você foi exposto a uma possibilidade de virar uma fraude e ver qual foi o resultado daquilo. Isso se concretizou, isso aconteceu na prática, as pessoas realmente riram de você, te julgaram, te expuseram? Não. Então, bota isso num cantinho de memória. Né? Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Que é? Você lembrar das coisas que realmente aconteceram para o bem e colocar aqui, se lembrar daquilo. Lembre-se daquilo, traz aquilo para você, para sua memória, para que você realmente comece a transformar esse receio, colocar ele num lugar de razão. Né? Então, poxa, não aconteceu, né? Eu tinha medo, não aconteceu. E aí, no meu caso, foram mais de 400 palestras até hoje, então, repetidas vezes isso acontecendo, e você não passando por aquela situação que você tinha receio, você começa a se convencer de que acho que é só coisa da minha cabeça mesmo. Tá? Isso foi um exemplo. E o segundo exemplo foi no mesmo ano, inclusive. Foi também num Java One, mas foi no Java One de São Francisco. O Java One é o global mesmo, o Java One de verdade, né? Que acontecia lá em São Francisco na época.
Por quê? Né? Naquele momento, de novo, eu passei por essa tal da síndrome do impostor. Porque era a minha primeira palestra internacional. Então, no mesmo ano, eu tive minha primeira palestra ever e minha primeira palestra internacional. Só que é o seguinte, eu estava no maior evento de Java do mundo e a sala onde a gente palestrou na época tinha 300, 400 pessoas. Né? Então, assim, já era uma sala grande, né? Para os eventos que a gente está acostumado. É uma sala grande, um evento grande. Então é o seguinte, eu falei assim, cara, será que eu vou conseguir falar em inglês esse conteúdo para essa galera? Porque é o seguinte, eu falava inglês, mas uma coisa é você falar inglês, você chegar, passar na imigração, você ir fazer compras, você ir num restaurante. Outra coisa completamente diferente é você falar por 1 hora para uma plateia de que fala inglês. Então é completamente diferente. E de novo, mesmo resultado. Então eu fui, ninguém levantou e falou, não estou entendendo nada do que você está falando, ninguém falou, você não sabe falar inglês, as pessoas não saíram andando no meio da palestra porque não estavam entendendo o que estavam falando. Ao contrário, fizeram perguntas, várias perguntas faziam sentido, e eu consegui responder as perguntas. E de novo, isso aconteceu dezenas e dezenas e centenas de vezes, e eu vi que, vez após vez, as pessoas não me ridicularizavam, não riam da minha cara, não saíam andando, etc. Então, você começa de novo a colocar aquilo nos lugares que te lembram que, olha só, né? Não foi tão ruim, não deu nada de errado, né? Uma coisa que eu me lembrei agora, também muito parecida com isso, foi quando eu comecei a dar palestras em espanhol. Então, isso foi em 2020. E eu lembro que na primeira oportunidade que chegou de fazer uma palestra em espanhol, chegaram para mim e falaram, tem esse evento, ele é espanhol, você pode apresentar em inglês, não tem problema, mas se você quiser fazer em espanhol, é uma oportunidade legal, né, de você se aproximar e tal. Eu falei, beleza, vou fazer em espanhol. Comecei, e não sei se for sorte ou azar, né, mas era grande, tinha, sei lá, umas 800 pessoas online, era um evento online, né? Em 2020 a gente estava, junho de 2020, a gente estava ainda numa época crítica, muito crítica da pandemia. Então tinha umas 800 pessoas online. Comecei a palestra falando, gente, minha primeira palestra em espanhol, então se algo soar estranho, se algo vocês não entenderem, por favor, me avisem, né? Para eu tentar corrigir e tal. Terminou a palestra de novo. Ninguém me ridicularizou, ninguém falou que estava ruim, etc. Fizeram perguntas, respondi as perguntas. E aí chamaram para mais um evento, para outro evento, para outro evento, para outro evento, para outro evento. Hoje em dia, 30%, 40% das palestras que eu faço no ano são em espanhol. Então, se continuam chamando, eu sei que não é perfeito, assim como o inglês não é perfeito, assim que provavelmente o meu português não é perfeito. Mas é bom o suficiente para que as pessoas continuem me chamando e pedindo que eu faça, né, eventos, workshops, palestras, etc. Tá? Então, de novo, aí vai para um cantinho lá de lembrar, olha, continuam te chamando, olha, não te ridicularizaram, olha, não te expuseram, olha, não reclamaram para ninguém dizendo que o seu espanhol é uma tranqueira, que o seu inglês é uma tranqueira, tá? Então, vai colocando isso nesses cantinhos para se lembrar. Agora, gente, indo para um ponto mais prático dessa história. Então, assim, legal, eu entendi o que é a síndrome do impostor, entendi como que isso pode afetar a minha carreira, entendi casos, né, de pessoas que passam e passaram por isso e que realmente poderiam estar colhendo até mais resultados do que estão. Legal, gostei, entendi. Entendi as suas histórias, né, vida real mesmo, né? Talvez alguns até estivessem nesses eventos e tenham visto alguma coisa. Agora, legal, como é que eu, na prática, lido com isso? Porque talvez você que está assistindo até agora, né? Dependendo da edição aí, deve estar com certeza mais de 20 minutos de vídeo, né? Então, assim, você que está assistindo até agora aqui, então talvez você esteja se perguntando, legal, me identifiquei, entendi. Como é que eu faço para passar por isso? Quer você já esteja passando por isso, quer você vá passar por isso algum dia. Como é que lida com isso na prática? Tá? E de novo, a gente reforçando aqui, não é dica de saúde, não sou profissional de psicologia, estou falando de um ponto de vista de carreira e de coisas que eu fiz na minha carreira e que sim,
me ajudaram a sair do outro lado e eu tenho resultados para mostrar em relação a isso. E, de novo, de mentorados, de amigos, de colegas, de pessoas que eu vejo lidando com isso de uma forma muito tranquila e que sim, conseguem sair do outro lado superando isso. Né? Acho que é o mais importante. De novo, não acredito que a gente consiga eliminar o problema, mas a gente consegue contornar e lidar com ele, conviver com ele. Um exemplo que eu sempre costumo lidar. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Mas em um momento da minha vida, eu entendi que falar em público era algo que iria potencializar os resultados que eu gostaria de ter para minha carreira. Tá? Não estou falando que você tem que falar em público, mas para as coisas que eu gostaria de fazer, para os resultados que eu gostaria de ter, falar em público era algo importante. Então, mesmo sendo alguém super tímido, mesmo sendo alguém que tinha muito medo de falar em público, eu falei, eu preciso resolver isso, eu preciso lidar com isso. Para vocês terem uma ideia, eu toco guitarra, né? Muitos sabem, alguns talvez já tenham visto alguma coisa no Instagram, eu toco guitarra, e eu lembro da primeira vez que eu fui tocar guitarra num lugar que tinha gente para ouvir, né? Tinha público, foi na igreja que eu faço parte até hoje. E eu lembro que na época a caixa de som, né, o PA, né, quem é da música sabe, o PA que ficava virado pro público mesmo, ele era mais ou menos a minha altura. Eu lembro que eu fiquei atrás dele, eu fiquei com o PA assim, tampando minha cara, e eu lembro de um amigo meu falando, sai daí. Eu lembro que eu fiquei lá 40 minutos atrás do PA, escondi na cara pra ninguém me ver ali. O tamanho era a minha vergonha. Então, assim, é algo que você... E assim, eu não deixei de ser alguém que tem vergonha, que tem timidez, né, uma timidez grande. Mas eu aprendi a lidar com isso. Né? Eu não sou uma pessoa que chega numa festa, por exemplo, e está conversando com todo mundo, está conhecendo todo mundo, nada. Se eu chegar num lugar que eu não conheço ninguém, provavelmente eu vou sair sem conhecer ninguém. Porque eu não sou essa pessoa, né, que sai ali conhecendo todo mundo e se atirando para todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. Onde que eu vejo que as pessoas mais erram em relação a tal da síndrome do impostor eu já mencionei aqui brevemente, que é você deixar que isso te pare. Como assim deixar que isso te pare? Foi os exemplos que eu dei agora. Gente, você foi lá e identificou Helder. Realmente, cara, eu percebo, as pessoas me dizem que eu tenho resultado, as pessoas me dizem que eu tenho condição de fazer o que eu estou fazendo, as pessoas me dizem que eu tenho condições de aproveitar aquela oportunidade, que eu vou me dar bem, mas eu não consigo me ver assim, não consigo me sentir assim, então eu estou percebendo que provavelmente eu estou passando por um episódio aí de síndrome do impostor. Legal. Como é que eu faço então? Cara, não deixa isso te parar. Mas é fácil falar. Não é fácil falar. Acabei de dar exemplos meus aqui, né, de que eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que, né, enfim, tem vários exemplos meus aqui, não vou ficar falando mais ainda de mim. Então, como é que você faz para não deixar que isso te pare? Você precisa achar caminhos pequenos, baby steps mesmo, né, pequeninos passos que te ajudem a começar a enfrentar isso. Então, por exemplo, se você é alguém que quer melhorar o seu falar em público, quer falar mais em público, e aí falar em público, gente, não é só você, sei lá, dar uma palestra para 5.000 pessoas. É você, na reunião do time, você falar, isso é falar em público. É como eu estou fazendo agora, gravar um vídeo, eu não estou falando com um público diretamente porque eu estou gravando, mas esse vídeo vai aparecer para potencialmente alguns milhares de pessoas ao longo do tempo. Isso é um falar em público. Falar em público é você... que mais? Você fazer uma apresentação, né? Falei já da empresa. É você fazer uma apresentação talvez para um grupo maior dentro da empresa. Não precisa ser um grupo gigante, sei lá, do seu time, né? Falar uma apresentação para o seu time, isso é falar em público, né? Então existem várias situações onde a gente é demandado da habilidade de falar em público. Então, se isso é algo que você quer melhorar e você se sente uma fraude em relação a isso, e você quer vencer isso, tem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, você pode começar com um público de uma pessoa. Quem é essa uma pessoa? O espelho. Começa a falar com o espelho. Você quer fazer uma apresentação? Treina ela de frente pro espelho. Que ridículo. Então você não quer resolver. Então, assim, eu tô falando pra você falar pro menor público do universo, que é você mesmo. Tá? Cara, pega um momento que não tá ninguém em casa, vai na frente do espelho e treina.
Fala pro espelho, como se fosse alguém te ouvindo. E tem alguém te ouvindo, é você mesmo, né? E provavelmente a pessoa que mais te julga no universo é você mesmo. Então é o seguinte, aprenda a falar para você mesmo. Outra coisa que você pode fazer, é uma coisa que eu já vi bastante gente comentando sobre isso, eu acho bem interessante. Pega o celular, né, e começa a gravar vídeos de você falando alguma coisa. Né? Pega o celular e vou gravando. Vou até gravar agora aqui. Vou abrir aqui a minha câmerazinha e vou virar aqui para mim e vou falar... esse é um exemplo de alguém gravando um vídeo, né, tentando melhorar a sua habilidade de falar com as pessoas, falar em público, se expor mais e, por exemplo, no ambiente digital, né, que é um ambiente que a gente está tão exposto hoje. Então, a gente pode usar o nosso próprio celular para melhorar a nossa habilidade de falar em público. Tá? Então, e aí se alguém tem dúvida se eu gravei o vídeo, tá aqui, ó. Gravei o vídeo, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode ir gravando vídeos de coisas que você quer apresentar, de coisas que você quer falar. E aí você faz o que com esse vídeo? Eu apaguei, tá? Que eu não vou deixar. Não faz nada. Vai deixando lá. Vai deixando. Vai gravando. Cria esse hábito. Vai desenvolvendo o hábito. Vai gravando videozinhos para você mesmo. Até que, de repente, quem sabe, você possa mostrar para alguém que você confia. Tem alguém que você confia bastante? Alguém que não vai ficar te expondo, te ridicularizando, te julgando. Falando, porque, gente, olha só. Eu entendo, tá? Que tudo que a gente faz a gente pode melhorar. Mas não seja aquela pessoa que tudo que as pessoas chegam pra você e falam assim, tá bom, mas pode melhorar. Tá bom, mas pode melhorar. Cara, que chato, velho, que chato. Lógico que pode melhorar, tudo pode melhorar. Mas assim, tá bom? Fala, poxa, tá bom, tá legal, gostei, bacana, show. Tá? Não seja o chatão da história, tá? Fecha parênteses. Enfim. Então, assim, começa a criar situações que vão te expor àquela coisa que você tem medo. De novo, tô pegando o exemplo aqui do falar em público, mas pode ser diversas coisas, tá, gente? Vou dar alguns outros exemplos já, mas ainda nesse de falar em público. Aí você pode evoluir o seu público para uma pessoa que não seja você. Sei lá, você tem um par aí no seu trabalho. Fala, fulano, posso te apresentar um negócio aqui rapidinho, 15 minutos, um negócio que eu aprendi aqui, um conteúdo. Tá, acha uma desculpa aí pra falar com a pessoa. E apresenta, fala com a pessoa. Aí, faz isso diversas vezes com pessoas diferentes. Então, uma coisa que eu costumo recomendar que a galera faça, né? Começa a marcar horários com as pessoas do seu trabalho para falar, sei lá, ou sobre como você tem contribuído no time, ou como você pode contribuir com o time, ou de coisas que você tem feito em comum com essas pessoas, e começa a marcar com uma certa rotina, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, pessoas diferentes. E aí você vai ganhando essa habilidade de interagir com as pessoas que estão à sua volta. E, inevitavelmente, você começa a exercer mais essa sua habilidade de falar com as pessoas. Mas é uma pessoa só. Mas você começa assim, com uma pessoa só. E aí depois você pode aumentar para 2. De repente você faz, na reunião do time, você fala, olha, eu quero falar aqui 1 minuto de um negócio que eu estou fazendo. E aí fala, né, com as pessoas. E começa gradativamente você, se expor a essa situação que você tem tanto medo. Mesma coisa, vamos falar de um ponto de vista mais técnico. Helder, tem aqui uma vaga, né, igual o caso que eu falei, né? Me aprovaram. É que esse caso eu acho que é ainda mais fácil de resolver, né? Quando alguém te deu a oportunidade, quando você foi realmente avaliado, né? De novo, né? Tô repetindo aqui, mas eu acho que é importante a repetição nesse caso. Você foi avaliado, se foi testado, né? Várias pessoas conversaram com você e disseram que você está apto a exercer aquela determinada posição, aquele determinado cargo. Assim, deixa as pessoas dizerem depois que a decisão delas foi errada. O que normalmente eu vejo as pessoas fazendo é que elas mesmo já falam o seguinte, não, eu não vou aceitar porque vocês erraram. Caraca, mas era a oportunidade que você queria, era a oportunidade melhor, era uma vaga melhor para ganhar mais. Então assim, não seja você a pessoa que vai criar essa barreira. Eu vejo galera, inclusive, falando o seguinte, olha, será que eu deveria me candidatar àquela vaga? Eu não sei se eu estou pronto. Não faz isso. Não faz isso e candidata.
se candidatar a uma vaga é a coisa mais fácil do mundo, ainda mais hoje em dia. Normalmente você vai no LinkedIn, tem lá candidatar a vaga. Você clica no botão, às vezes pergunta meia dúzia de coisa, mandar, ponto, se candidatou. Meu, zero problema, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. E se você não for considerado para aquela vaga, sabe o que vai acontecer? Nada. Provavelmente em 95% dos casos você não vai receber nenhum e-mail falando que você não foi considerado para vaga. Tá tudo bem, não foi, ninguém falou que você é uma fraude, ninguém falou que você é mentiroso, ninguém falou que você não tem resultado, as pessoas só não te chamaram. Agora, o que pode acontecer realmente diferente é te chamarem. Olha só, te chamam para conversar, chamam para uma, para outra, de repente você é aprovado. Aconteceu um caso comigo há alguns anos atrás. Vou falar aqui, não tem problema. Foi para quando eu fui trabalhar na Oracle, né? Quando eu soube da vaga, né? Chegou uma pessoa, falou para mim da vaga, falou: tem uma vaga assim, assim, assim na Oracle e tal. Quer se candidatar? Olhei e falei, cara, não achava que eu era a pessoa para vaga. De cara não achava a pessoa. Mas já estava, né, trabalhando essas coisas na minha cabeça. Falei assim, não, vou participar, né, do processo. E aí essa mesma pessoa me disse o seguinte, olha, tem um monte de gente lá que é muito mais experiente que você nisso. Tá? Então é o seguinte, as chances não são boas. Né? Aí eu falei assim, tá bom, assim, o pior que pode acontecer, porque assim, e na época, foi até interessante, porque quando eu fui cadastrar o meu currículo lá no site deles, eu vi que eu já tinha me candidatado a um monte de vaga na Oracle historicamente e nunca tinha tido nenhum retorno, como eu disse para vocês. O pior, o mais normal que pode acontecer é você não ter retorno nenhum. Então realmente eu não tive nenhum retorno. E aí me candidatei e falei assim, olha, deixa eles, né, escolherem, avaliarem, etc. E o fim da história, né, todo mundo sabe, eu fui contratado para essa vaga, fiquei 2 anos e meio lá. Então assim, legal. Até para essa pessoa, né, que me falou dessa vaga, eu não era a pessoa ideal, né, não era a pessoa mais indicada ali, mas quem estava recrutando achou que eu era, né? Eu mesmo não me achava, né? Mas falei assim, bom, se estão falando que eu sou, então deixa eles falarem, né? E o ponto final que eu gostaria de destacar para vocês nessa questão de lidar com toda essa situação da síndrome do impostor é algo que eu já mencionei algumas vezes, mas eu queria reforçar agora, que é o seguinte, provavelmente você nunca vai zerar isso. Porque, de novo, você é alguém que se importa. Então, sim, você tem sempre esse receio. Já que você é alguém que se importa, você tem esse receio de que, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou realmente ajudando as pessoas com isso? Será que se eu sou alguém que ensina, eu estou ensinando realmente corretamente? Será que eu não estou dando nenhuma informação errada? Então, provavelmente isso vai estar sempre por aí. O que você não pode permitir, e aí, assim, não pode mesmo, tá, gente? É deixar que isso seja um problema para sempre. Tá? E aí, quando eu falo isso, eu acho que é importante a gente ter um trabalho interno na nossa cabeça que é de se convencer das coisas. Você sempre está tentando se convencer de se uma coisa é boa, se é ruim, se você deveria fazer ou não. E aí, quando esse assunto vier na sua cabeça, pensa primeiro no porquê você tem que lidar com isso. E aí você pode colocar, sei lá, sua carreira, seus resultados, seus ganhos financeiros, né, no seu trabalho, eventuais promoções, enfim, etc. E mais importante, talvez, até do porquê, é o por quem. Como assim por quem? É você lembrar o seguinte, por quem que você está fazendo o que você faz? Né? E aí o que é esse quem? É as pessoas importantes para você, família, sei lá, filhos, cônjuge, namorado, amigos, sei lá. Quem for importante para você. Por quem você está fazendo o que faz? Eu, por exemplo, faço pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Então, sempre que eu travo em alguma coisa e fico naquela, eu falo assim, poxa, mas por quem que eu estou fazendo isso? Por quem que eu estou trabalhando? Por quem que eu estou tentando conseguir algo mais, que estou tentando crescer, tentando, enfim, conquistar mais coisas profissionalmente. Então, você lembrar de por quem você faz o que você faz vai te dar um gás extra bacana para você não deixar que isso te paralise. E uma coisa interessante é que a gente sempre percebe, né, ou melhor, sempre,
com uma frequência muito grande a gente percebe que as coisas que a gente tinha medo, dificilmente elas acontecem. Até eu ouvi outro dia alguém falando num podcast, não vou lembrar onde foi, tá, gente? Mas dizendo que existe uma estatística mesmo, fizeram um estudo falando que era mais de 80%, 80 e tanto por cento dos nossos medos, eles nunca acontecem. Então 80 e pouco por cento das coisas que você tem medo, elas dificilmente vão acontecer. E o que me lembra de uma frase de Sêneca, né, o filósofo romano, que dizia que a gente sofre muito mais em imaginação do que na realidade. E talvez ele tenha falado há milhares de anos atrás aquilo que agora estatisticamente a gente consegue provar, que realmente boa parte das coisas que a gente tem medo que aconteçam, elas só foram criadas na nossa imaginação, que infelizmente nesse caso ela é muito fértil. Beleza, gente? Então é isso. Obrigado a todo mundo que esteve aqui até o final aqui agora. Então, se você já lidou ou lida com o síndrome do impostor, coloca aqui nos comentários como que isso tem sido para você. Se você teve alguma ferramenta que você usou para lidar com isso, ou se você ainda está patinando nesse assunto. E claro, eu sei que é um assunto super pessoal, então fique à vontade também de não se expor se não quiser, tá bom? Mas quem quiser deixar o comentário mais específico sobre o assunto, vou ler e responder cada um deles. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima e tchau!